E estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, o que aconteceu? Creram no seu nome. Então olha aqui para mim, meus irmãos. Aqui diz que quando Jesus estava nessa festa, muitos creram nele, creram no seu nome. Mas por que muitos creram? Nós lemos aí, porque eles viram o quê? Os sinais. É a mesma coisa conosco e com a nossa família. Como é que a nossa família vai acreditar que nós somos de Deus? Não só os nossos familiares, mas amigos também. Como é que as pessoas vão acreditar que nós somos de Deus? Só por aquilo que a gente fala? Olha, fulano, você tem que ir para a igreja. Olha, Jesus está voltando. Será que é só isso? Não. Eles precisam ver em nós o que? Sinais. Se as pessoas não verem em nós sinais de Deus na nossa vida, nós não vamos ganhar aquela pessoa, não vamos convencer elas que Jesus é bom. Como é que você pode convencer alguém que Jesus é bom se você não mostra essa bondade na sua vida? Não aconteceu nada na sua vida. Como é que você pode falar para alguém que Jesus salva se você ainda não for salvo, não tem nem certeza da salvação? Então é preciso que a gente entenda que é através dos sinais que aquelas pessoas vão querer também o nosso Jesus. E o primeiro sinal que as pessoas precisam ver é a de transformação de vida, de caráter. É aquela pessoa que vivia de uma maneira errada no mundo e se converte. Não é aquela pessoa que passa a frequentar uma igreja, não é isso. Muitas pessoas pensam que o fato de frequentar uma igreja já significa tudo. Não. Infelizmente tem muitas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e nunca se converteram, não mudaram de vida, não dão bom testemunho lá fora. E aí, por mais que a pessoa esteja até na igreja todo dia, mas se não se converteu, não dá um bom testemunho, não tem sinais de Deus na vida da pessoa, não vai conseguir convencer ninguém lá fora. Você já viu aquele caso de alguém, eu já vi isso no trabalho, algum colega de trabalho chegar e de uma hora para outra na conversa com os amigos, eu já vi muito disso, e ele fala assim, chegar a conversa sobre religião, daqui a pouco alguém pergunta, fulano, o que você é? Aí eu já vi muito isso, a pessoa fala, eu sou crente, e eles começam a rir, crente, você, conta outra história, você está contando piada, você crente é nada. Quem já viu casos assim? Mas por que falam isso? Porque a pessoa não dá um bom testemunho, ou seja, ela não mostra o que? Sinais de Deus na vida dela. Então enquanto você não mostrar sinais de Deus na sua vida, o sinal da transformação, que Deus mudou sua vida, então você não começa a convencer aqueles familiares, porque o teu filho, ou teu marido, ou tua esposa, quer não só que você fale de Deus, mas quer que você mostre Deus na sua vida. Então, eles aqui passaram a crer em Jesus, por quê? Porque viram sinais, e as pessoas precisam ver o sinal que nós mudamos. Quer dizer, você era de um jeito, agora é de outro, falava palavrão, agora não fala mais. Como é que uma mãe vai convencer, um pai vai convencer um filho, se ele vem para a igreja, mas ainda fala palavrão dentro de casa? Eu pergunto, consegue convencer alguém para vir para a igreja assim? Não, nunca. Porque por mais que chame para vir para a igreja, o filho, a filha, o familiar vai pensar, mas peraí, mas Deus não mudou nem a vida do meu pai e da minha mãe, como é que vai mudar a minha? É aquela pessoa que ainda não mudou. Eu já contei um caso aqui para vocês. Uma pessoa que uma vez me pediu visita em outra igreja que eu pastoreei. A pessoa me pediu visita, pastor, vamos lá, porque a minha esposa não quer vir para a igreja, e o senhor vai lá, vai reforçar, ora pela minha casa e reforça para ir para a igreja. Eu falei, tá bom, eu vou. Foi eu e outro obreiro. Chegando lá, quando eu sentei no sofá na sala em frente deles,
Estava ele desse lado aqui e a esposa ao contrário, ele desse lado, a esposa desse lado. A esposa estava de frente comigo. E ela falou assim para mim, nunca esqueço, lembro como se fosse hoje, ela disse: pastor, como é que esse homem me chama todo dia para ir para a sua igreja? Mas como é que eu vou para a igreja de vocês, para a igreja dele, se ele vai todo dia para a igreja, mas aqui em casa ele não mostra que ele é crente? Eu nunca vi ele com a Bíblia na mão. Olha aí, eu nunca vi ele orando. Pelo contrário, aqui dentro ele só briga comigo, só me xinga, faz coisas, assiste coisas na televisão que não agrada, que eu sei que é errado o crente fazer isso. Você vê, ela não ia para a igreja, e ele queria que eu fosse lá para convencer ela para ir para a igreja. E você sabe da história, quem já ouviu? Eu concordei com ela. Eu perguntei para ele, falei assim: irmão, é verdade o que tua esposa está falando? Ele não tinha por onde fugir. Ele falou: é verdade, pastor. Baixou a cabeça. Eu falei: pois ela está certa, ela tem razão. Como é que você vai conseguir convencer sua esposa se você não mudou? Então, eu sempre lembro desse caso. Por quê? Porque são sinais. Quando viram sinais em Jesus, passaram a crer nele. A partir do momento que as pessoas verem sinais na sua vida, elas vão começar a dar crédito ao que você fala. Os familiares vão começar a crer naquilo que você fala. Amém? Tem alguns sinais aqui que Jesus também falou. Aqui em Marcos, capítulo 16, volte um pouquinho. Marcos, capítulo 16, fala de alguns sinais. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Jesus disse assim: e estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. Quem crê em Jesus, levanta a mão. Então tem que ter esses sinais, senão não crê. Tem uma tradução que diz: estes sinais acompanharão. Então, isso tem que acompanhar. Se somos de Deus, se eu sou de Deus, se você é de Deus, esse sinal tem que acompanhar na nossa vida. Que sinais? Aí ele diz aqui ainda no versículo 17: em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Então olha aqui para mim. Esse sinal precisa ser evidente na sua vida. Como é que você... Se na hora que você precisa, você tem medo do diabo, você tem medo de macumba, como é que eu vou convencer que Deus está comigo se eu tiver medo de macumba? Quem está entendendo? Não tem como. Quantas vezes talvez você passou por uma situação que era para você expulsar o mal, mas você mostrou medo? E aquele familiar falava: peraí, meu pai diz que é de Deus, minha mãe diz que é uma mulher de Deus, vai para a igreja, mas está com medo. Às vezes acontecem situações que é para você agir, porque ele disse: os sinais seguirão em meu nome, os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Quer dizer, aquilo que era para você fazer, você acaba pedindo para outro fazer. Talvez alguém aqui já se deparou com situações que era para você expulsar o mal e você correu para o telefone: ai, deixa eu chamar fulano. Como é que o familiar vai acreditar? Se na hora de expulsar o demônio que você tem que expulsar, você corre chamar o vizinho, a vizinha. Se você pega o telefone para ligar para o obreiro, ou até mesmo para o pastor, não estou dizendo que a gente não tem que te ajudar, mas quem crê expulsa demônio. Já pensou você expulsando o mal? Já pensou você com voz de autoridade? Aquele familiar olha: puxa, meu pai é um homem de Deus, minha mãe não teve medo, expulsou. Mas talvez já aconteceu de você, ao invés de você agir, você correu pedir para alguém ir lá expulsar o demônio. Então os nossos familiares, os teus familiares, precisam ver os sinais da tua vida. Se na hora de expulsar o mal você fica com medo e corre,
como é que eles vão acreditar que você é de Deus? Porque quem é de Deus tem esse sinal: não tem medo do diabo e expulsa ele. Quem está entendendo, diga amém. O outro sinal, vamos correr aqui por causa do horário. Outro sinal: expulsarão demônios. E outro: falarão novas línguas. Veja que aqui não está dizendo falarão línguas estranhas, que também é um dos sinais do Espírito Santo, do batismo. Mas aqui não está se referindo a línguas estranhas. Quando ele diz falarão novas línguas, é que a pessoa vai mudar a maneira de falar. Antigamente só falava derrota, agora só fala o quê? Vitória. E esse sinal o teu familiar precisa ver. Como é que ele vai crer que Deus está na sua vida, se você tem o mesmo palavreado antes de ir para a igreja? Não aguento mais, não vai dar certo, eu vou abandonar tudo, só palavras negativas e de lamentação. Como é que o familiar vai acreditar? Vai ver sinal de Deus na sua vida? Se na hora que você precisa mostrar fé, você mostra a fraqueza. E a Bíblia diz: se te mostrares fraco, tua força será pequena. Então ele está falando, falarão novas línguas, nova maneira de falar. Aquilo que eu falei anteriormente, a pessoa falava palavrão, hoje não fala mais. E o filho repara, o familiar repara. Mas quantas pessoas que se diz crente, que ora para o familiar vir para a igreja, mas em casa fala palavrão? Como é que pode? Como é que vai convencer alguém assim? Não, pastor, sabe o que é? Alguém diz, é que na hora do nervosismo, a gente acaba explodindo e fala o que não deve, pois não deveria nem ficar nervoso, nem falar o que não deve. É porque escapou, se escapou porque tem mais guardado lá dentro. Jesus disse que a boca fala do que está cheio do quê? Não se engane. Não adianta a pessoa vem para a igreja, ora pelo familiar, mas não mostra uma nova linguagem. Está sempre com uma palavra de crítica da vida dos outros, julgando, falando mal dos vizinhos, falando mal de pastor, falando mal de igreja. Como é que você vai conseguir convencer alguém que Deus está na sua vida? Se você vem para a igreja, mas se você chega lá, fala mal de irmãos. Você sabia que tem gente que às vezes leva as coisas para dentro de casa, leva a lepra para dentro de casa, quando fica falando mal de igreja, seja qual for a igreja, não tem que falar mal de ninguém. Aparece lá na televisão, um escândalo, e Jesus disse: daquele que por onde vier o escândalo, é inevitável, às vezes acontece de alguém, cai, faz coisa errada. Aí, ao invés de você ficar quietinho, você vai e leva esse assunto para dentro da sua casa, na mesa, na hora do jantar ou do almoço, e fica falando coisas que seus familiares não deveriam ouvir. Como é que eles vão querer vir para a igreja? Tem que ter uma nova linguagem. Mude a maneira de falar, porque aí aquele familiar vai olhar: puxa, meu pai mudou, meu pai só esbravejava, só falava coisa que não deve, só falava coisas maliciosas, agora ele tem pudor, ele tem respeito às pessoas. O que é isso, irmãos? Sinais. Amém? Vamos finalizar, para não demorar muito na mensagem. Aí o versículo 18: pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Já pensou, irmãos, você orar por um próprio familiar teu, e aquela pessoa ficar curada? Uma mãe, um pai orar pelo filho, o filho ficar curado. O que ele vai falar do pai? Puxa, meu pai é um homem de Deus, ouve a oração dele, porque ele pôs a mão em mim, ele orou e eu fiquei curado. Mas talvez, o que acontece? Como o caso de expulsar demônio. Ao invés de você orar para aquela pessoa, você corre e pedir para outro ir lá orar. Como é que aquele familiar que precisa de ajuda, que está debaixo do teu teto, teu telhado, ao invés de você agir, você vai e pede para outro ir lá? Como é que ele vai acreditar que você é de Deus se você precisa pedir para outro ir lá? Quem está entendendo? É você quem tem que agir. Você tem que assumir. Agora é claro, partindo do princípio, eu vou crer, e o primeiro sinal, vou mudar, e as outras coisas vão acontecendo. Vou expulsar demônios, vou orar pelos enfermos, eles serão curados, vou mudar a minha maneira de falar, quer dizer, vou ter transformação.
É isso que nós precisamos. É isso que você precisa. Não é só ficar fazendo campanha corrente, não é só ficar orando. Não adianta orar fazendo tudo quanto é campanha, se dentro de casa não mostrar o sinal de Deus na sua vida. Porque lá naquela festa em Jerusalém, eles creram em Jesus. Por quê? Porque viram sinais. Você precisa mostrar sinais. Quem entendeu, diga amém.